Por Claudinho, Flamengo oferece Vitor Hugo, 1,112 milhões de reais. Tite descarta envolver Wesley. Meio-campista do Zenit é o grande objetivo do mais querido no mercado da bola, e a diretoria está disposta a abrir mão de 2 jogadores. Quase do Fla, o Flamengo quer qualificar ainda mais o elenco de Tite para o restante da temporada, e por isso vem fazendo movimentações nos bastidores, para sacramentar novos negócios nesta janela. Além disso, um dos grandes objetivos é não perder jogadores, por isso, mesmo que não seja titular, a direção flamenguista decidiu não negociar Matheus Cunha agora. Assim, ele só deve ser vendido em dezembro. Em contrapartida, o grande foco segue sendo em Claudinho. Veio à tona que o Zenit, da Rússia, finalmente, está disposto a liberar o meio-campista ao clube carioca, e a novela se aproxima do seu fim. Aliás, na manhã deste sábado 3, surgiu uma informação em que os detalhes da nova investida foram expostos, que promete chamar a atenção de muitos torcedores do Mengão. Notícias do Flamengo expõem bastidores. Isso porque, de acordo com a apuração do jornalista Wilson Pimental, do RT Esportes, a cúpula da equipe do Rio de Janeiro decidiu envolver 2 crias da Gávea na negociação. Além de oferecer 18 milhões de euros, 112 milhões de reais, conforme a cotação atual, os cariocas colocaram o zagueiro Cleiton Santana e o meio-campista Vitor Hugo na negociação. Flamengo agiu bem. A informação é que essa movimentação feita pelo Fla tornou o negócio viável na opinião dos russos. O malvadão ainda manteria uma porcentagem nos direitos econômicos da dupla, mas os valores são mantidos em sigilo. Venda de Matheus Cunha é fechada no Flamengo e fica somente para dezembro. O técnico Tite deu todo o respaldo para o arqueiro revelado nas categorias de base do Flamengo. Notícias do Flamengo sobre Matheus Cunha. Matheus Cunha se tornou titular do Flamengo nos últimos jogos. O técnico Tite deu todo o respaldo para o arqueiro revelado nas categorias de base do clube, em confrontos importantes, como nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nos últimos dias, o clube recebeu consulta pela contratação do goleiro Matheus Cunha, utilizado, na maioria das vezes na temporada, antes da titularidade, como reserva imediato de Ossi. Segundo apurou a reportagem do Bolavip Brasil, no entanto, com a titularidade, a possibilidade que o Mengão teria de venda está descartada neste momento. O clube topa a venda, mas somente em dezembro. Goleiro fica. A ideia seria de manter os principais jogadores do elenco para a sequência da temporada. Por ter muitas competições e decisões neste momento, a direção entende que não teria tempo hábil para conseguir novos reforços na função. Matheus Cunha tem multa e contrato de Matheus Cunha. O Flamengo só se interessa na venda em definitivo do atleta pela multa rescisória estipulada em seu contrato, com valores girando em torno dos 50 milhões de euros, cerca de 229,3 milhões de reais, na cotação atual. Matheus Cunha vem sendo cobiçado no mercado internacional. Recentemente, o PAOK, da Grécia, enviou representante para estudar a situação do goleiro. Além disso, o Persepolis, do Irã, também demonstrou interesse. Sem o goleiro, que vai ter um descanso, Gabigol e Carlinhos serão titulares, e Tite promoverá algumas mudanças para o jogo contra o São Paulo. Provável escalação: Ossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira, Via, Léo Ortiz, Alan, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos. Gabigol vive nova situação no Flamengo que pode não se repetir em 2024. Atacante não deve continuar em 2025, mesmo após todos os últimos acontecimentos. Sua saída é questão de. Deixando o Rio de Janeiro, o casamento entre Flamengo e Gabigol está cada vez mais se aproximando de seu final. A tendência é mesmo que o camisa 99 deixe o rubro-negro do Rio de Janeiro no ano que vem. Surgiu a possibilidade do Palmeiras desistir de contratá-lo, isso porque a diretoria do Alviverde Paulista estaria irritada com a demora na resposta do atacante sobre a proposta. Veio à tona até a possibilidade dele voltar a negociar com o Fla. Porém, o flamenguista que tinha o desejo de vê-lo continuar em 2025, recebeu um balde de água fria. Isso porque o presidente Rodolfo Landim deu uma declaração, afirmando que seria irresponsável renovar por 5 anos. Pode ser a última vez entre os titulares. Foi revelado que enquanto está atento ao mercado,
o Mengão segue com a mesma proposta de mais um ano de contrato, com 50% de aumento salarial, o que não foi aceito pelo centroavante. Sendo assim, sua saída já está em contagem regressiva. Inclusive, notícias do Flamengo deram conta que Gabriel Barbosa será titular no confronto contra o São Paulo, neste sábado 3, no Morumbis, a partir das 21h30, horário de Brasília. Você aceitaria as condições de Gabigol para renovar? No entanto, existe a possibilidade de ser a última vez que isso acontece, isso porque Pedro é titular absoluto no comando de ataque, e uma entrada dele só vai acontecer em caso de novas ausências do camisa 9. Atacante quer jogar. O desejo de Gabi é ter mais minutagens durante o resto deste ano, para provar seu valor à torcida do mais querido, até dezembro, porém, Tite não vem dando o menor sinal de colocá-lo entre os 11 iniciais. Para o confronto contra o São Paulo, o Mengão deve entrar em campo com Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Via, Allen, Léo Ortiz e Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Gabigol e Carlinhos. O Flamengo enfrenta o São Paulo neste sábado, às 21h30, no Morumbis, em São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileirão Série A. Acompanhe ao vivo no Bola VIP Brasil. Landim explica a situação de Gabigol no Flamengo. Não estou na cadeira para tomar decisão por gratidão. Em encontro com o grupo Advocacia Rubro-Negra nesta sexta-feira, em churrascaria na zona sul do Rio de Janeiro, Rodolfo Landim foi perguntado por que ainda não renovou o contrato de Gabigol. O presidente do Flamengo fez uma longa explanação, em que reafirmou a importância do ídolo, mas elencou situações que pesaram na hora de rechaçar a ampliação do vínculo do atleta por mais 5. A gente fez uma pesquisa para verificar quem era o maior ídolo da história do Flamengo. O Zico ganhou, e o Gabigol ficou em segundo lugar. Para essa nova geração, e talvez para pessoas que não viram o Zico jogar, ele é o maior ídolo do Flamengo. Vocês estão pregando para convertido, risos. Não adianta, estou convicto disso. Qual é o problema, cara? Como gestor, sua tomada de decisão é em cima da perspectiva que você vai ter. Ainda durante a longa resposta, Landim lembrou que Gabigol chegou primeiramente por empréstimo e posteriormente assinou contrato válido por mais 5 anos. Na fase final da negociação de renovação, o artilheiro não vivia bom momento e, segundo o presidente, isso foi fundamental para que ele não aceitasse os termos propostos. A gente estava negociando com ele, e o grande problema no qual a gente esbarrou é que no ano de 2023, o desempenho técnico dele foi muito, e ele queria um contrato de 5 anos com o Flamengo. Rodolfo Landim, reafirmando a queda de desempenho do atacante, disse entender a bronca da torcida pela não renovação com um ídolo do tamanho de Gabigol. Portanto, a gratidão pelos gols e títulos do paulista de 27 anos, segundo Landim, não entram em pauta na hora de negociar. O problema é que a responsabilidade é minha, e eu vou lá assinar um contrato com o Gabigol de 5 anos com ele, tendo um desempenho muito inferior ao que ele teve nos primeiros anos de Flamengo. Nessa hora, eu sei que a gente mexe com o lado da idolatria do jogador. O torcedor às vezes fica irado, mas não é ele que faz as contas do clube, não é ele que tem que pagar o salário no fim do ano. Sei que isso gera um desgaste muito grande para o administrador, mas, cara, sinto muito. Eu não estou sentado naquela cadeira para tomar decisão em cima de gratidão que tenho por ninguém, disse Landim, que foi aplaudido pelos presentes. Meu papel na verdade é o seguinte: Gabigol está pedindo isso, se eu tiver que pagar isso para ele, será que tem outro jogador que, por tudo que está demonstrando, que pode desempenhar melhor? Não tenho problema nenhum de tomar essa decisão. A gente quer que ele continue no Flamengo, a gente fez uma proposta para ele. A gente, depois de tanto tempo conversando, chegou numa proposta que é o nosso teto, e de tempo também. Entendo o lado dele, mas ele tem que entender o lado do Flamengo também. Acho que, pela comunhão dele com a torcida, faça com que ele queira cair para o lado de querer ficar no Flamengo.